Olá, aqui é a Juliana do Segredos que Ninguém Vai Ouvir ou Não. E sim, semana passada eu deixei um buraco, acabei não postando e peço desculpas. Não tenho o que alegar, é só pedir desculpa mesmo. E segundo que sim, hoje a gente tá sem o microfone, tá com o vento e com o barulho da rua. Então eu realmente espero que vocês consigam me ouvir. Porque o assunto que eu escolhi para falar hoje é um assunto que por si só é delicado. Não tem jeito. E quando a gente fala, seja sobre quem tem ansiedade crônica em si, ou quem toma. Eu vou falar, como sempre, da minha experiência. Então eu vou falar da medicação, dos efeitos da medicação, da ansiedade, da depressão em mim. E outros medicamentos a gente sabe também o que acontece. Mas eu vou falar sobre a estética. A gente sabe que blá, 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 todo mundo não precisa explicar aqui a sociedade que a gente vive, em que uma estética padrão do corpo perfeito é exigido, mas existem algumas coisas que acontecem no nosso organismo, principalmente quando você está sob efeito de medicação. E com que conhecimento de causa é esse que eu tenho? Para quem me conhece há mais tempo, sabe que eu já tratei depressão profunda lá para 2009. Sabe que eu tenho aquele blackout de 3 anos na minha vida que eu não me lembro de nada. Então, é bem complicado. E o que eu tenho dessa época, por exemplo, são fotos que ilustram muito bem isso. Não é fácil, porque tem pessoas que... E eu vou começar pela medicação e depois eu vou falar sobre a ansiedade. E eu não sei o que está acontecendo, mas eu olho para cá, mas parece que meu olho está olhando para lá. Se eu não parecer que eu não estou olhando para a câmera, peço desculpas, mas enfim, vamos lá, não sei o que está acontecendo hoje aqui. Mas é inevitável, gente. Quando você coloca qualquer tipo de medicação para dentro, o seu corpo reage, tá? Então, duas coisas podem acontecer. Eu acho que no meu caso é muito explícito. É um ganho de peso ou uma perda de peso. E não é uma coisa tipo 2 quilinhos aqui, 3 quilinhos ali. Não. É uma coisa que vai mexer não só com o ganho de peso ou a perda de peso, mas com a qualidade de pele, com tudo. E assim, quem me conhece pessoalmente, não nem dizer pessoalmente, mas intimamente, sabe que eu sou uma pessoa que, doente ou não, eu nunca fui aquela do vou fazer a minha acordar 15 minutos mais cedo para fazer a skincare, fazer as escovas no cabelo. Não, meu cabelo sempre foi isso aqui. Claro que hoje ele é meio judiado, né? Porque eu pinto desde os 15 anos. Mas o que eu tenho aqui ouço muito e fico orgulhosa de ouvir que eu não pareço ter 47 anos. Mas a realidade é que eu tenho 47 anos. Mas é genética pura. Porque é só o sabonete ali na hora do banho mesmo e fé em Deus. Mas uma coisa que eu venho percebendo, né? Eu tenho 2 anos e meio, março de 23, pouco mais de 2 anos, pouco menos de 2 anos e meio, que eu voltei com a medicação. Eu precisei voltar com a medicação. E
eu percebo, uma das coisas que eu, de cara eu percebo, e pelo menos é uma reação que a minha medicação, para fazer o efeito que precisa no meu organismo, tem em mim. Pode ser que pessoas tomem os mesmos medicamentos e não tenham. E tá tudo certo. Porque cada organismo é único, né? Mas deixa eu ver se eu consigo trazer aqui para perto. Não sei se... como eu gravo com o celular, não vai dar para ver. Mas a gente vai ficando... Não, perdão. A gente vai ficando com uma aparência esticada que não é natural. Agora, por acaso, eu acabei de tomar banho, então não está tanto porque eu passei sabonete no rosto. Mas a gente fica até com um aspecto meio oleoso. Quem olha, e mesmo que você use maquiagem, mesmo que... Coisa que eu não faço por preguiça e por alergia. Talvez uma coisa leve a outra. Enfim. Mas fato é que a gente vai ficando gravado antes pra mostrar. Porque a gente fica, tá vendo como fica assim? Parece que... Assim, eu não tenho realmente sinais de expressão. Tem aquela coisa natural, né? Porque eu nunca fiz absolutamente nada. Então, a câmera do celular não vai pegar. Mas todas as franzidas da testa eu tenho. Se eu rir, aqui no canto vai aparecer. Mas não é aquela coisa assim, nem glow up de quem usa 1000 produtos de vitamina e não sei o que tal. Mas também não é aquela coisa que às vezes está meio prejudicada. Mas uma coisa é nítido, e assim que eu voltei, semanas depois que eu voltei a tomar medicação, eu percebi que é essa sensação, a gente não percebe, tá? Não dá uma sensação. Essa coisa do estar esticada, talvez até o fim do vídeo fique e eu mostro o quanto parece esticado. Tá vendo? Eu, obviamente, pelo meu peso, tenho aqui, mas aqui é como se eu tivesse uma coisa meio Kiko, sabe? O Kiko do Chaves, que a gente vai esticada. Não é o fato de ter bochecha, é ficar esticado e fica meio brilhosa. Só que você passa a mão e você não sente oleoso, mas a gente fica com esse brilho na pele. E você pode lavar o rosto 500 vezes por dia. Que agora, tomei banho, daqui a, sei lá, meia hora, vai estar aqui de volta. E pra mim, eu perguntei ao médico, tá? E ele falou que sim, é natural. Eu gosto ou não, é natural. E aí eu teria duas opções. Tudo bem que no meu caso dessa vez, da outra também. Mas é que da outra eu não lembro. Mas você tem a opção, até mesmo quem gosta e usa, de se entupir de maquiagem e tentar esconder isso. Botar pó, botar não sei o que. Você pode. Ou você assume isso. E eu vou dizer, eu tenho fotos da primeira vez, né, porque dessa vez eu realmente eu não consigo ir à rua, e a rua para mim é muito difícil. Não, ainda eu não tenho agora fobia, mas é difícil ir pra rua. Eu saio de casa, no elevador eu já tô com o coração disparado, é bem complicado, tá? Mas
Teve, por exemplo, aquele período que eu fui obrigada a sair. Passava mal todos os dias, como eu expliquei no outro vídeo. Não vou entrar em detalhes aqui, qualquer coisa, dá uma voltadinha lá e, né, que eu falo. E eu tinha que sair todo dia. E eu saía com o rosto e também fica por aqui assim. Com esse aspecto brilhoso, parece que tá meio oleoso, parece que tá grudento. Eu falo que é um aspecto de pele de boneca, sabe? Porque não é só aqui, a gente fica todo, então, tipo, é um aspecto de boneca. E que fica meio estranho. Meio não, fica muito estranho. E aí entra aquela coisa do o que é que vão falar. Gente, a gente já tá numa situação que, e aí eu tô falando mais com quem tá doente, mas também você que vive com alguém que está doente, que convive, que já não é fácil. A gente já fica com a cabeça a milhão. Seja quem tem depressão, seja quem tem ansiedade, seja quem tem os dois. Imagina com os julgamentos, etc. E esse tipo de comportamento, eu realmente vou deixar para falar num vídeo só sobre isso. Comportamentos externos. Então, eu realmente é fácil? Não. Porque eu sempre faço, a gente fala. Sempre falo e eu acho que eu sempre vou falar. Se fosse fácil, a gente tinha um botão em algum lugar do corpo que a gente apertava e o negócio mudava. Mas a gente tem duas escolhas. Ou você briga com o seu espelho, tá? Você passa a não se olhar, você passa a não se querer, a não... E aí você vai estar arrumando um problema maior e é muito fácil falar. É fácil falar. Mas eu tive que fazer isso. Então, mais uma vez. E sim, embora eu tenha um espelho quase de corpo inteiro aqui no meu quarto, eu fiquei um bom tempo sem olhar pra minha cara. E eu tenho que passar por ele pra sair, porque ele fica perto da porta. Então o que você faz? Você me coloca um cabresco assim e passa. Não, aí eu sei que tá refletindo aqui, mas eu não vou olhar pra cá. Sabe? Até que chega uma hora que você diz, faz parte. Quanto tempo vai levar? Eu já falei uma vez aqui, tem um vídeo que se chama isso. O tratamento, ele não trabalha com matemática, ele não... O tempo que levou pra mim não é o tempo que vai levar pra Maria, não é o tempo que vai levar pra Joana, não é o tempo que vai levar pra José, não. Mas se você faz, e eu espero que faça, tratamento, acompanhamento, né, se você não esteja tomando remedicação por conta própria, eu aconselharia até, de repente, o caso de você conversar com o seu terapeuta, se você está passando por isso. Porque isso acontece com os remédios da depressão e acontece com os da ansiedade. E aí, os da ansiedade, a ansiedade fala por si só. E aí a gente tem uma janela temporal não. E como eu não edito, vai a besteira aqui mesmo. A gente tem uma distância, uma janela que vai de um extremo a outro. Tem aquelas pessoas que de ansiosa, acabam comendo muito mais do que devem. E tem aquelas que simplesmente a comida não desce. E eu faço tratamento, eu converso com pessoas têm vindo conversar comigo. E tem pessoas que não é aquela coisa. Não é aquela coisa de novela. Ai, perdi o apetite. Não vou tomar café da manhã. Não vou almoçar. Briguei com... Não.
É uma coisa tipo o famoso, ou estou com vontade de comer alguma coisa que eu não sei o que é, que para quem não tem é natural também, mas é um outro patamar, tá? Ou é o caso da pessoa tá ali, tá com um prato de comida, a hora do almoço, a hora da janta, a comida não desce. Às vezes água não desce, a pessoa tem dificuldade para beber água. Então, é muito complicado. E às vezes a gente não percebe. É claro que, por exemplo, para quem acaba descontando na comida e comendo demais, um dos segredos, obviamente, é você não ter. No começo, principalmente logo que eu entrei de licença, logo... eu vou... Sempre tem um pacote de bisnaguinha em casa. Eu vou ter, pão de forma em casa, porque é mais cômodo, não ter que sair para comprar pão. Nananana. Então, já tinha, porque eu estava entrando de licença. E aí começou a acabar muito rápido, e aí eu comprava de novo, e aí acabava muito rápido. E aí eu comecei a perceber que eu estava descontando na comida. E aí, o que você faz? Você para de ter. Porque não é só o pão que você evita de comprar pão de manhã para ter alguma coisa em casa. Não. Você acaba sempre tendo um biscoito, um chocolate, um snack, Não tenha em casa. Ou não tenha na bolsa, se você consegue ainda ter uma habilidade social, não tenha na bolsa. Ai, mas é horrível, fica aquela coisa. Cara, conversa com seu médico. Eu tenho certeza que seu médico tá dando conta. Existem exercícios de respiração. Porque é uma coisa que a gente faz, gente, intuitivamente. Parece loucura? Parece loucura. Mas é intuitivo. É aquela coisa tô em casa, tô lendo. Ou tô trabalhando, eu tava trabalhando, dando aula. Tava ali, o biscoitinho que eu ia comer nos 15 minutos, que era o recreio das crianças. Quando eu vi, eu já tinha comido enquanto eles estavam almoçando, sendo que eu tinha acabado de almoçar. Aí na hora do recreio das crianças eu ia lá e comia o biscoito pro colégio. Eu não podia... Sim, o biscoito do colégio tá ali pra isso. Assim como muitas empresas têm o setor do cafezinho, enfim. Mas se você pode não ter com você, que foi o meu caso, que aconteceu o afastamento, foi necessário, e que eu tinha em casa e acabava reabastecendo, até porque eu não sou sozinha, então, né, se eu deixo um pão de forma acabar e no dia seguinte, no café da manhã, tem meu marido para tomar café da manhã. Gente, tô com uma crise de rinite, sinusite, desculpa, eu vou ficar fungando mesmo, tá? Então, são esses dois pontos, assim, que aceitação seria a palavra ideal. Se é que existe alguma coisa ideal na vida. Né? É você aceitar que de alguma forma o seu corpo vai mudar. Nem que seja só pela medicação. Se você tem só depressão, que já não é pouca coisa, eu estou falando só no sentido de já só depressão, não. Se você não tem os dois quadros, você está passível de que o seu corpo reaja à medicação. Você vai necessariamente ficar com essa coisa que eu falei, dessa sensação do estiramento, do brilho. Não, você pode ter outras coisas. Eu tenho brilho, eu conheço gente que ficou ressecada. Se entope de hidratante facial, porque sente que a pele... Às vezes a pele nem tá. A outra pessoa, você chega na pessoa, toca, ela não tá com a pele ressecada.
mas ela tem essa sensação de estar esgarçando, de estar insuportável para ela. E aí ela vai. É claro, gente, que tem cuidados que dispensa comentários, tá? E aí não é nem uma questão de é skincare, é não sei o que. Todo mundo sabe que se você vai na rua, você vai andar da sua casa no ponto do ônibus, e eu tô falando de uma coisa. Vocês estão aqui falando com uma pessoa que literalmente sai de casa, atravessa a rua, tem um ponto do ônibus. Tá? Pode ser que eu precise de ônibus em outro lugar, é óbvio. Mas, por exemplo, que aqueles escritórios que tem aquela... Hoje, muitos já trocaram, né? Porque se sabe que não faz bem. Mas que tem aquela luz comprida. Para aquela luz a gente precisa de filtro solar. Então, nem que seja... mas eu vou estar de camiseta. Eu não sou do Rio, então eu não sinto o calor que vocês sentem. Tudo bem. Mas a gente está falando de raios ultravioleta. Então aí não é uma questão do skincare, não é uma questão do capricho, é uma questão de vamos evitar o câncer de pele. A gente já tem probleminha o suficiente, né? Então, eu acho que o único cuidado que eu sempre tive foi o filtro solar. Se é que a gente pode dizer assim. E para quem tá perto, como eu falei, eu vou fazer um vídeo específico. Mas, obviamente, para quem vive o quadro do que para quem tá perto, acho que não deixa de ser que você ficar apontando, tipo, você ganhou peso, hein? Às vezes a pessoa não ganhou peso. Às vezes é o caso dessa pessoa que a comida sequer desce, mas ela tá ficando inchadinha. E aí, são lugares específicos do corpo. Então, se já não é educado, já não é legal você falar para qualquer pessoa, pode ser não sei se ainda serve isso como referência, mas pode ser a Dona Redonda de Saramandaia, ou pode ser uma pessoa que seja extremamente magra. Porque sim, a pessoa pode começar a perder peso absurdamente, sem esforço. Justamente porque ela está passando por esse processo em que ela não consegue comer. Ela se força, às vezes, a comer por uma questão de nutrição. Mas já está muito complicado. Muito complicado. Então, se é que... aquela velha história. Conselho, se fosse bom, a gente não dava, vendia. Mas se é que eu posso dizer alguma coisa por já ter vivido isso, ter me recuperado e agora estar me vendo, ter me flagrado neste momento outra vez, tenham paciência consigo mesmos. Como eu falei, a gente já tem problema demais para esquentar com isso. É cômodo, é gostoso. Não. É chato para um. Caramba. É chato pra caramba. Mas, cara, é isso. Você para de tomar sua medicação. E, principalmente, leve pra terapia. Leve pro teu médico. Pergunta se é efeito colateral do seu remédio, porque pode estar acontecendo e não ser outra coisa, e aí você tem que procurar. Mas o primeiro passo sempre é procurar o médico que está te acompanhando, o médico que está com você. Ele sabe melhor do que ninguém os remédios que ele te passou, o que pode dar e o que não, pode não dar. Tá bom? Eu vou ficar por aqui hoje. Um beijo pra vocês e até semana que vem, se Deus quiser.